Durante muito tempo na minha vida, eu achei que minha mãe não me amava, porque minha mãe nunca me abraçou, nunca me beijou. Só que minha mãe, ela me dava o quê? Casa, comida e roupa lavada. Entendi. Qual que é a linguagem do amor da minha mãe pra mim? Atos de serviço. Então, sempre desde pequeno, eu me recordo muito pouco do lance amoroso do meu pai e da minha mãe, mas o lance amoroso deles era o dar. Eles sempre fizeram muito atos de serviços pra poder demonstrar o amor deles por mim. O que eu fiz? Eu peguei isso é amar, eu trouxe pra minha vida, e o que eu dei pra Aline no nosso primeiro relacionamento? Casa, comida, uma empregada, uma boa casa. O ato de servir. Que eu Porque amo foi o ela. que você aprendeu. Exatamente. Só que a Aline, quando a gente começou a ver a história dela, ela vem de uma família que o pai e a mãe se abraçam e se beijam até hoje. Uau, Ela então tem- é o... Ao contrário, ela tem 50% cada linguagem do amor. 50% qualidade do tempo e 50% toque físico. A minha última é toque físico. Eu não gosto de ser abraçado e beijado. Nunca me deram quando pequeno, como é que eu vou dar algo? Fala, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da A Chave, um programa voltado para histórias. Nós iremos trazer convidados aqui toda semana para contar histórias de superação, de desafios, de conquistas, histórias da vida real delas. E é através dessas histórias que são as verdadeiras chaves para abrir muitos cadeados. E hoje nada mais, nada menos do que um convidado especial, um irmão que eu ganhei de presente nesses últimos anos. Eu agradeço a Deus muito por isso. Nós estamos aqui com um dos melhores nutricionistas de São Paulo e uma das melhores pessoas que eu já conheci. Com vocês, Thiago Caldeira. Irmão, obrigado, seja bem-vindo aí no Valeu, programa irmão. Chave, viu? Eu que agradeço o convite. Quando eu fiquei sabendo que ia ser o primeiro convidado, eu juro por Deus, quase que eu chorei, cara. Uau. Eu vejo muito Deus na sua vida e fazer parte de um projeto desse vai ser incrível. E que Deus continue abençoando aqui, que seja o primeiro de muitos, com muito sucesso, cara. Fico feliz. Antes de começar, vou fazer as honras aqui e vou entregar algumas lembranças, alguns presentes para você. Então, primeiro presente. Aqui é fazendo propaganda do Brasil Business Conference, mas eles não são patrocinadores. Show. Mas tem um presente aí, uma lembrança especial nossa para você. Haha, a chave, cara, incrível. Já sei até onde que eu vou colocar, já. E ela é uma luminária, que ela, você apertou ali, ó. Que lindo, cara. Aí, galera. Primeiro convidado já ganhou presente. Um presente. Valeu, irmão, obrigado. E um outro presente, nós estamos em fase de Copa do Mundo, mês de Copa do Mundo. E aqui também eu já anuncio de maneira oficial uma lembrança que nós iremos dar para os nossos colaboradores, para os nossos clientes e também para todos os convidados do programa Chave. Nada aqui é combinado, o Caldeira não sabe desses presentes, então é algo muito feito com amor, carinho, para você, tanto para você brincar quanto brincar com o Gabi. Um álbum de figurinha da Clique. Que legal, cara. Que incrível. Aí tem no álbum tem as folhas, né, de todos os colaboradores da Clique, de algumas companhias que nós trabalhamos, de alguns hospitais, laboratórios. Caraca, E tem as figurinhas. Vamos abrir um pacotinho só, Caldeira? Você acha que eu não vou abrir? Maurício, será que ele vai tirar quem? Quem? Vamos ver. Ó, Guilhermão fez eu chorar sábado. Ó, aí, Gui! Aí, Gui, você fez eu chorar sábado, hein, cara, com seu casamento. Companhia Bradesco, Ó, Bradesco, Seguros. que é o meu seguro, inclusive. Clique, Aí é uma pontinha da Clique, ó. uma pontinha da Clique. Erivana, Irivana, uma consultora especial lá do nosso time. Laboratório A+, São Luís. Hospital São Luís. E essa que está em contato sempre com a minha esposa, a Larissa. Ah, consultora de vocês! Ó, a Larissa tá aqui, ó. Depois tem mais figurinhas aí. Show. Se tirar a repetida, meu time vai entrar em contato com você pra trocar, viu? Irmão, obrigado, tá? Seja bem-vindo. Que nosso único compromisso aqui, time, é transbordar na vida das pessoas. Esse programa ele foi feito pra nós contarmos histórias. Você é um cara que eu tenho acompanhado nesses últimos 2 anos
a sua evolução absurda, ver o profissional que você tem se tornado. Pelo que a gente já conversou também, eu tenho certeza absoluta que houve também uma mudança do ser humano que você é. Eu vejo isso. Então é uma honra ter você aqui. E o compromisso nosso aqui é entrar em assuntos que nunca entraram com você, cara. Pô, que legal. Meu desafio é te fazer chorar. E eu choro fácil, viu, cara? Falou um pouquinho mais leve, eu tô chorando já. Ti, vamos começar então. Nós temos 1h30 aqui pra conhecer o Thiago Caldeira a fundo. Me conta um pouco, Ti, da sua primeira infância. Ali até os seus 6, 7 anos de idade. Quem é o Thiago Caldeira dentro da família, de casa? Me conta um pouquinho do Thiago até os 6, 7 anos. Arno, eu até os 6 anos de idade, eu não sei se você viu, esses dias eu coloquei na minha rede social falando um pouquinho sobre isso, que eu tinha carne esponjosa e eu tinha muita dificuldade até os 6 anos de idade de respiração. E rodei muito em médicos e nenhum conseguia resolver o meu problema. E devido a esse problema de respiração, eu me senti um menino meio isolado, sabe? Eu não sociabilizava muito na escola com meus amigos. E quando foi aos 6 anos de idade, a minha mãe me levou em um doutor. E aí é um motivo que acaba virando minha chave para a vida. E esse doutor falou para minha mãe que não ia prescrever remédio. Ele falou que gostaria muito que eu praticasse um esporte. Que legal. E a minha mãe falou, não, mas é impossível, como assim? O senhor vai prescrever remédio? Eu já levei ele em vários outros médicos, os médicos prescreveram alguns remédios. E não, coloque no esporte. E aos 6 anos de idade é onde que resolve virar minha chave, que foi onde que ela me matriculou numa escolinha de futebol. 6 meses depois, diz ela que eu já não sentia mais problema nenhum de respiração. E foi daí que virou minha chave e eu comecei a me sociabilizar mais com as pessoas, meus amigos, tudo. Então eu acredito que a chave da minha vida foi realmente aos 6 anos de idade. Às vezes pode parecer até combinado com a galera. Caramba! Aos 6 anos, então, sua mãe já fez uma escolha, tomou uma decisão ali, que você sente que foi uma chave que foi virada na sua vida? Foi virada uma chave na minha vida, justamente que decidiu o que eu sou hoje, né, cara? Que incrível. Esporte e alimentação. Esporte e alimentação. Quais foram as suas... Quem que você tem, assim, né? Primeira infância, Ti, nós entendemos que são ali onde nós conseguimos gravar a memória afetiva. Sim. Da criança, do ser humano. O que você tem como memória afetiva, assim, dos seus pais, da sua família? Cara, meu pai e minha mãe, eles sempre... Você tem irmão ou não? Tenho uma irmã de 40 anos. Legal. 40 anos de idade. Eu tenho um pai que trabalha muito. Ontem mesmo foi domingo e ele estava trabalhando, né, na parte da manhã. E minha mãe também. Então, eles dois vieram muito de baixo. Nunca teve uma condição de dar uma vida muito boa pra gente, mas sempre se esforçou muito. Então, sempre desde pequeno, eu me recordo muito pouco do lance amoroso do meu pai e da minha mãe, sim, mas o lance amoroso deles era o dar. Como eu me esforço, eu trabalho e eu consigo conquistar algo para te dar, né? Se a gente hoje puder ter a oportunidade de falar um pouco sobre as 5 linguagens do amor, inclusive foi o amor da minha mãe pro meu pai e para mim foi atos de serviço. Eles sempre fizeram muito atos de serviços para poder demonstrar o amor deles por mim. Então, você vem de uma criação muito parecida com a minha, você acredita, Ti? Meus pais trabalharam muito, muito, a vida toda. E hoje é um grande desafio que eu tenho, porque nós enraizamos muitas coisas dos nossos pais. Eu tive uma conversa com a Roberta sexta-feira sobre isso, porque ela me pede tempo. Ela fala, eu quero que você esteja mais dentro de casa. Eu quero que você acompanhe mais as meninas. E, poxa, mas eu cresci vendo os meus pais totalmente fora de casa, trabalhando muito, se esforçando para nos dar conforto, nos dar condição de compra. Sim. E foi muito parecido com você, né? É muito parecido. Hoje, meu relacionamento com a Aline, a gente não vem de um sucesso de um relacionamento, nós viemos de um insucesso de um relacionamento. Nós namoramos 3 anos, esses 3 anos a gente morou junto, né? Terminamos, ficamos 1 ano e 8 meses separados e retornamos depois de 3 anos. Uau! E quando a gente retornou,
na minha cabeça era mais ou menos assim: se nós fizermos as mesmas coisas que nós fazíamos antes, os resultados finais serão os mesmos, né? E hoje tem o meu livro de prateleira, que é o meu top 1, que para mim o primeiro livro que todas as pessoas devem ler é a Bíblia, e o segundo é esse que eu vou falar agora, que se chama 5 Linguagens do Amor. Tá? E esse livro fala exatamente sobre isso, né? Que cada pessoa se sente chamada de uma forma. Atos de serviço, tempos de qualidade, que é o que a Roberta te cobrou, palavras de afirmação, presentes e toque físicos. Pessoas que gostam de ser abraçada, beijada. Então, falando um pouco sobre, até puxando... O desafio é encontrar na pessoa qual que é o dela. A linguagem primária do amor. Legal. Então, a minha mãe, cara, durante muito tempo na minha vida, eu achei que minha mãe não me amava, tá? Porque minha mãe nunca me abraçou e nunca me beijou. Só que minha mãe, ela me dava o quê? Casa, comida e roupa lavada. Entendi. Qual que é a linguagem do amor da minha mãe pra mim? Atos de serviço. Sim. O que eu fiz? Eu peguei isso é amar, eu trouxe pra minha vida, e o que eu dei pra Aline no nosso primeiro relacionamento? Casa, comida, uma empregada, uma boa casa. O ato de servir. Que eu Porque amo foi o ela. que você aprendeu. Exatamente. Só que a Aline, quando a gente começou a ver a história dela, ela vem de uma família evangélica. Que o pai e a mãe se abraçam e se beijam até hoje. Uau, Ela então tem- é o... Ao contrário, ela tem 50% cada linguagem do amor. Qual? 50% qualidade do tempo e 50% toque físico. A minha última é toque físico. Eu não gosto de ser abraçado e beijado. Nunca me deram quando pequeno, como é que eu vou dar algo? Então, quando eu li esse livro, que nós fomos voltar, eu sentei com ela, eu falei, cara, não é que a gente não se ama, nós temos linguagem do amor diferente. Eu tô tentando te impor uma linguagem no qual você não tem. E hoje eu tô tentando, e você tá tentando me impor uma que eu não tenho. Que incrível isso. Isso é muito incrível. Então, o que acontece? De fato, é o livro que todos precisam ler. Todos precisam ler. Para todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, inclusive empreendedorismo. Entendeu? Hoje, todos os dias eu vou almoçar em casa. A Aline não gosta de cozinhar, mas tá lá meu prato de comida, meu suco de limão e meu ketchup zero do lado. Porque ela sabe que eu me sinto amado dessa forma. Todos Nossa, os dias, que legal. 7h30 da noite, eu tenho que desligar o celular. Porque é o tempo de qualidade dela, até as 8h30 da noite. Esses dias eu fui dormir, tava frio, né, cara? Eu não curto dormir abraçado. O que aconteceu? Eu tô lá, aí fui cobrir assim, só dar uma abraçadinha nela, ela apertou mais meu braço. Ela ama toque físico. Isso que eu fiz com ela foi uma linguagem do amor primária dela, ou seja, ele me ama realmente. Então a gente parou de entender e impor uma linguagem do amor para e entender que cada um tem a sua linguagem primária. Então nós entendemos isso. Muitos relacionamentos, interpessoal mesmo, dentro do empreendedorismo, às vezes as pessoas não conseguem atingir tal objetivo por elas não entenderem a linguagem do amor do seu Exatamente. parceiro, do seu cliente, e acaba indo para um outro lado, né? E acaba indo pro outro lado. Mas. E fica com aquela sensação, mas eu faço tanto. Exatamente. Não, você faz, mas é que a linguagem que a pessoa gostaria de receber Não é essa. não é essa. E principalmente para você entender, você tem que voltar muitas vezes aos seus pais, cara. Porque o que a gente é hoje, o que determina é o nosso passado. E o que vai depender do nosso futuro é o nosso presente. Então hoje as pessoas vivem muito mais no futuro do que no presente. Mas esquece que é o presente que vai determinar o que você é lá na frente. Nossa, que Entendeu? incrível. Ti, e sobre a sua infância, até ali sua adolescência, saindo dessa infância de 0 a 6 anos, que é a primeira infância que nós chamamos, depois, a segunda infância, que é até os 16, 17 anos. Como que foi o Thiago dos 10 aos 17 anos? Cara, eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei, tá? Meu pai nunca me cobrou uma lição de casa devido a estar trabalhando muito. E minha mãe também, como telefonista, trabalhava em hospitais, ela também nunca conseguiu dar a atenção desejada pra gente. E eu nunca gostei de estudar. Só que eu gostava de uma coisa Você estudou em escola particular ou pública? Foi escola pública. Só que eu gostava de uma coisa, Arno, que foi aos 6 anos de idade, por isso que virou minha chave ali. Qual que é? Jogar bola. E eu vim de uma família onde que eu tive uma comparação com os meus primos, porque os meus primos estudavam em escolas particulares, eles estudavam muito, e toda vez tinha aquela comparação, ó, já que o Jean vai ser alguém, viu? Você não vai ser nada, você não estuda. Só que eu vi no esporte algo para mim poder ser alguém na vida. Então, o que acontece? Aos 11 anos de idade, eu já comecei a jogar federado,
Aos 12 anos de idade eu comecei... Aqui em São Caetano? Aqui no São Caetano, inclusive. E comecei a jogar o Campeonato Paulista. E aquilo eu falei, cara, algo tipo que eu posso ser alguém na vida. E aos 12 anos de idade voltou a virar minha chave de novo. Eu estava afastado do São Caetano, porque eu subi pro juvenil, e eu era o ano ruim do juvenil, e eu estava treinando isolado. E perto da minha casa tem um campo que se chama Veneza, que é um campo de terra, e eu, à tarde, treinava lá com os garotos para manter o condicionamento físico lá. Enfim, um dia o treinador me fez uma proposta para poder ir para Ponte Preta, em Campinas. Eu falei, cara, eu vou, se você arrumar uma barca para mim lá, eu tô indo, né? Com 12 anos. Com 12 anos de idade. Enfim, passou 2, 3 semanas depois que aconteceu, ele conseguiu arrumar uma peneira pra mim na Ponte Preta em Campinas. Caramba. Que é o sonho de qualquer menina. É o sonho, cara, mas na minha cabeça assim, cara, como que minha mãe, aos 12 anos de idade, vai deixar eu participar de uma peneira em Campinas? Porque ia morar em outra cidade. E seu pai trabalhando muito. Meu pai trabalhando muito, de taxista. Uau. Enfim, cheguei em casa... Falei pra minha mãe, ela não deixou. Eu falei, cara, a senhora deixando não, eu vou do mesmo jeito. Eu lembro que ela chegou uma sexta-feira à noite em casa, estava lá, tudo minhas roupas arrumadas, minha chuteira. Ela se desesperou na hora, falou, cara, onde você vai? Eu falei, você deixando não, eu vou. Aí ligou pro meu pai veio na hora, e meu pai sempre foi muito parceiro, sabe? Ele olhou pra mim e falou, é isso mesmo, você quer? Eu falei, é isso. Ele falou, então, seja o que Deus quiser. E hoje, como eu sou pai, eu fico imaginando, Arno, o Gabriel chegando em mim, com 12 anos de idade, falando, pai, ó, eu tô indo lá morar em outra cidade, fazer um teste. Cara, é bem difícil, né? É difícil. Isso é muito difícil. E eu falo que ali virou minha chave. Por que virou minha chave? Porque eu fui passar necessidade, sabe? Eu fui morar em um quarto do tamanho do nosso podcast aqui, com 4 garotos. E aí ali eu tive que aprender a conviver, que nem todo mundo vive igual você. A escola próxima, a gente tinha que sair correndo dia sim, dia não, porque os garotos lá não gostavam dos jogadores de futebol, os boleiros, né, e queriam pegar. E eu falo que muito dali surgiu o Thiago Caldeira que é hoje, sabe? A dedicação, a disciplina, o comprometimento, aprender a muitas vezes a olhar a dificuldade como uma forma de superação. Acho não, tenho certeza que ali foi onde que virou a chave. A segunda chave. A segunda chave. Você passou no teste? Eu passei no teste, cara. E aí você ficou morando em Campinas? Fiquei morando em Campinas. Eu morei em Campinas dos 13 anos de idade aos 18 anos, cara. Foi eu joguei o tempo que você jogou na Ponte Preta? 5 anos. E sua família aqui? E minha família aqui. Caramba, e você estudou lá? Terminou o colégio? Estudou não, Arno, porque vamos ser sinceros, né? Jogador de futebol, ele vai. Não, e o engraçado, quando eu te provoco perguntando se você estudou lá, porque você começa o podcast falando que você não gostava de estudar e de ler. No momento de formação, você também não era um cara disciplinado a estudar, por conta de ser boleiro. E o boleiro, 90% da característica dele não é focar nos estudos. Boa. Então você não teve uma base escolar na qual justifica quem você é hoje. E aonde que foi a virada de chave? 5 anos atrás. Guarda isso que eu falei que eu não gosto de estudar, né? Na verdade, há 5 anos atrás eu descobri um problema que eu tenho, que chama TDAH. Muitos de casa devem saber, é o déficit de atenção, tá? E o meu modo de aprendizado é diferente dos demais. Não adianta você me colocar em frente a uma lousa e ficar me explicando, porque eu não vou conseguir entender isso. O meu método de aprendizado é eu vivenciar, é eu entender, manipulei correto e ensinar as pessoas, né? Então, por que eu nunca gostei de estudar? Porque o jeito convencional das escolas nunca me atraiu, nunca me prenderam a isso. E aí, quando eu fui para a faculdade, depois... É pra passar um pouquinho mais na frente ou não? Não, vamos. Pode seguir? Pode seguir. Quando eu fui pra faculdade, eu pensei até em desistir, cara. Na segunda semana de aula, porque eu olhava pro lado, um amigo estudava muito, o outro lia muito, e falava, cara, eu sou burro, não é possível. Isso não é pra mim. Porém, eu gostava de fazer algumas coisas no qual eles não gostavam. Qual? Eu gostava de treinar e me alimentar bem. Então eu falei, opa, acho que ali é um diferencial que eu posso ter diferente deles. E o meu jeito de ganhar conhecimento foi diferente deles. E aí, depois que eu consegui ter esse tipo de conhecimento, aí eu fui modelar.
Que aí foi quando eu comecei a estudar do meu jeito, do meu método, entendeu? Nossa, que incrível. Isso é muito verdade, porque as pessoas acabam querendo colocar todos num único modelo, num único formato, né? Sim. E quando nós conseguimos... Isso é muito de gestão de pessoa, né? Quando nós conseguimos identificar em cada um qual que é o seu lado forte e o seu lado fraco e potencializar o lado forte daquilo... Sim. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, a gente precisa tratar nosso lado fraco. Cara, o lado fraco, a gente precisa blindar ele. Exatamente. E nós precisamos potencializar o nosso lado forte. Exatamente. E eu vejo muito isso em você, porque quando você fala que você não era o cara de estudar, não é que você não era o cara de estudar. Você não tinha a comunicação certa com a escola e o Thiago. Isso vai te ajudar muito com o Gabi, né? Exatamente. Cara, é um diferencial. Por exemplo, hoje eu vejo que os pais agem da seguinte forma: a criança vai lá, tira 10, 8 e 7. Aí a mãe senta com o filho e fala: ó, você tá vendo essa nota aqui, 7? Você tem que melhorar ela, tá? Então faz a criança tirar da onde que ela é muito bom, dos 10, para ela poder subir a nota 7. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, você não vai escolher diversas profissões. É uma. Então o aprendizado que fica é, cara, para de depositar tempo onde que tu não é bom e deposita tempo onde você é bom. É isso. Você vai poder ser uma coisa só na sua vida. Qual que é isso? Então vai nisso. Pô, mas e o 7? Pô, tá na média. Vai embora. O importante é passar. Agora, esse daqui você não pode tirar tempo dele. Incrível. Me fala um pouquinho dos seus... o que o Thiago gosta de fazer? Quem é o Thiago atrás aí dessa roupa de nutricionista? Quem que é o Thiago? Cara, o Thiago é um cara que hoje, diferente de antes, lá atrás, virou um escritor agora. Porque tá vendo? Há 2 anos atrás, 3 anos, eu comecei a ler muitos livros. Essa provocação gerou por causa do meu psicólogo, que ele colocou uma regra para mim de ler das 4h30 da manhã até as 5h15. E o livro acabou mudando a minha vida. Onde que virou essa chavinha de chave em mudar a vida? Quando eu fiquei sabendo do Gabi, que é o meu filho. E aí eu falei, cara, agora minha responsabilidade é muito maior, que tá vindo uma criança que depende de mim. Onde que eu vou adquirir conhecimento? Nos livros, cara. É a forma mais barata que hoje tem de você poder estar adquirindo conhecimento. O Thiago, ele estuda muito, hoje, diferente de antes, do jeito dele, da metodologia dele. Sou um cara que eu amo o meu trabalho, eu sou apaixonado pelo que faço. Eu acho que o grande problema quando a gente coloca lá no nosso Instagram, primeiro saúde, segundo família, terceiro trabalho, o pessoal fala, mas você segue sempre essa ordem? Eu falo, cara, na verdade acho que eu sou um dos últimos que seguem, viu? Uau! Por quê? Porque eu amo tanto o meu trabalho que se deixar eu fico trabalhando das 8 da manhã às 20 horas, né? Então eu tenho sempre que estar colocando isso como um cordão, sabe? Eu sou um cara muito família. Não, e o trabalho, ele acaba sendo um inimigo do tempo de qualidade que a Aline tanto gosta, né? Exatamente. É totalmente. Por isso que na época a gente brigava muito, porque eu trabalhava muito, estudava muito para dar uma boa vida para ela. Só que ao mesmo tempo... Porque você entendia que através disso... Exatamente. O que roubava o tempo de qualidade dela? Meu trabalho. E ela criticava meu trabalho. Falava, pô, mas eu tô fazendo isso por ti. Ela, não, mas você não tem tempo para mim. Então isso gerava muitos atritos. Fala mais um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que as pessoas, principalmente os casados, pessoas que estão construindo a vida, devem ter esse conflito. Como entender, como que você conseguiu equilibrar isso? Quando você descobriu qual era o dela, foi aí ou não? Foi quando eu descobri, por causa que gerava muita briga, Arno. A gente ficou 2 anos separado e na minha cabeça assim, cara, como 2 pessoas que se amam, que são parecidos, porque gostam de treinar, gostam de fazer dieta, conseguem viver distante um do outro. Porque, cara, chegava uma hora que faltava a gente sair na porrada, velho. Sabe? Porque era muita briga. Porque o que era relevante pra mim, ela não entendia. E o que era relevante pra ela, ela também não entendia. Só que eu vim de uma família onde que minha mãe nunca me abraçou, nunca me beijou, mas minha mãe me dava casa, comida, roupa lavada. E a Aline não fazia nada disso, cara. E eu olhava pro meu futuro, eu falava, cara, como que pode eu casar com uma pessoa que nunca vai fazer isso pra mim? Ou melhor, nunca vai fazer isso pro meu filho, que pra mim isso é amor, tá? Sim. E ao mesmo tempo, ela falou, cara, como que eu posso estar com um cara pro resto da minha vida? Só trabalha. Só trabalha. Sendo que o cara não me abraça, sendo que aos sábados o cara trabalha, ao invés de pegar o sábado e levar a família pra ir num parque, viajar, algo do tipo. Então foi exatamente isso, Arno,
que fez eu buscar esse livro, sabe? As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele atua em muitas igrejas, na verdade. E eu tinha escutado ele falar a primeira vez dentro de uma igreja. E eu falei, cara, vai ter que ser isso daí agora. Aí foi um livro que mudou tudo. Mudou o jogo. Ô Ti, me fala um pouquinho quais foram as suas principais escolhas e decisões da sua vida que você tem tomado ou que você tomou lá atrás, que fez ser quem você é hoje. Vamos falar sobre decisões e escolhas. A primeira e acho que principal foi o retorno com a Aline. Tá? Hoje, se eu sou o que eu sou, é porque eu tenho uma mulher muito fera ao meu lado. Legal. A semana passada eu postei uma foto e coloquei uma baita de uma declaração, porque aquela foto reduz bem minha família. Inclusive, a foto quem bateu foi nosso amigo Amaury. Crédito pro Amaury. A foto realmente ficou muito linda. E eu coloquei um pouco sobre o que Deus faz na vida das pessoas, né? E eu coloquei como que eu era lá atrás, sem Jesus, né? Afastado de Jesus. E depois, no meu retorno de Jesus, o que aconteceu com a minha família. E a semana passada, sexta-feira, eu atendi uma paciente que ela estava com a cabeça muito confusa, que ela não sabia se tomava uma atitude ou não, porque o pai não era a favor do relacionamento dela com o namorado. E eu falei, mas, cara, o 5º mandamento da Bíblia é você honrar o seu pai e sua mãe e não morar com o pai e com a mãe. Você tem que ter sua vida. Seu pai teve uma história linda de família e você merece ter a sua. Aí eu falei para ela, você viu uma foto que eu coloquei ontem? Ela falou, você e a Aline, todo mundo? Eu falei, é a minha família. E inclusive eu coloquei, a família Margarida, você viu? Ela falou, vi. Eu curti, comentei e mandei para 3 amigas minhas. Eu falei, pô, que legal. Eu postei aquela foto, encaminhei e fiquei olhando a foto, Arnon, na hora. Cara, aquela foto, todos que estão ali, tá? Todo mundo foi contra quando eu falei que ia voltar com a Aline. Todo mundo. E por que que eu tô falando isso? As maiores atitudes das nossas vidas são tomadas solitárias, velho. Ninguém vai concordar com você. Caramba. Depois as pessoas podem apoiar, porque hoje vê lá a família, que família linda, legal. Só que quando eu e a Aline falou que ia voltar, ninguém que tá naquela foto foi a favor, cara. E por que você acha? Porque eu não tiro a razão deles, cara. Porque a gente já vinha de decepções. Vocês não estavam conectados, né? Na verdade, era muita briga. A Aline teve outros relacionamentos, eu tive outros relacionamentos, sabe? A gente se distanciou totalmente. E todo mundo que vinha falar com a gente não falava de má fé. Cara, vocês vão se meter nessa treta aí de novo? Por quê? Já deu errado uma vez. Vocês só vão tentar alguma coisa que não vai dar certo, né? E hoje a gente tem uma família linda. Sabe, uma família que todo mundo olha, admira, inclusive, pô, vocês são um casal referência nosso. E eu gosto sempre de estar falando isso, porque muitas pessoas que hoje estão vendo esse podcast, às vezes está passando o que a gente viveu lá atrás. E acha que o relacionamento já foi pro espaço, às vezes quer dar um passinho para frente, sabe? Como, será que eu dou uma oportunidade? Será que eu não dou? Só que a maioria das pessoas, elas vivem uma vida meio que pacata, porque elas erram a vida inteira errando pelas convicções dos outros e não pelas suas. Nossa. Você entende? Então, foi o que eu falei. As pessoas falaram que não volta. Eu falei, cara, eu vou voltar. E se não der certo, tudo bem. Mas foi pelas minhas convicções e não pelas convicções dos outros, cara. Você acredita que o que você poderia deixar de uma chave pro pessoal que eventualmente não tá tão entrosado no seu relacionamento? Primeiro, é você entender quais são as linguagens do amor dessa relação. Perfeito. E também você ir atrás das suas convicções. Porque às vezes a gente também acaba terceirizando, né? A gente acaba ouvindo outras pessoas, familiares, pai, mãe. E a gente acaba deixando de construir uma vida, uma família, porque a gente não teve a linguagem correta e nós não tivemos as nossas convicções. Exato. Aproximar de Deus, entendeu? As linguagens do amor, isso é importante para você ter um relacionamento estável, né? Errar pelas suas convicções, tentar. Algo muito importante, ambiente. Uau, o ambiente. Isso é muito importante, cara. Porque quando eu resolvi voltar com a Aline, eu estava num ambiente tóxico, cara. Eu era até uma semente fértil, só que não ia germinar, porque eu estava num ambiente impróprio, entendeu? Sim. Então, tem alguns amigos no qual eu amo esses caras. Não tô falando mal deles, mas eles eram a média minha. Ou seja, a gente é a média das 5 pessoas no qual a gente anda e convive. E para mim poder ter um relacionamento maduro, eu tive que me distanciar dessa galera.
E quando eu comecei a me distanciar, minha vida começou a fazer isso aqui, ó. E eu comecei a olhar ao lado e falei, cara, não dá pra voltar mais. E aí, qual que é a minha média hoje das amizades? Cara, você sabe? Pais, filhos, empreendedorismo, estudo. Isso é importante pra mim. Deus, que é o principal. Então, é o que eu falo para as pessoas. As pessoas não tropeçam nas montanhas, cara. Elas tropeçam nas pedrinhas. Sim. São pequenas coisas que a gente não quer abdicar, sabe? Ai, mas é meu amigo de 20 anos. Pô, mas é meu amigo de... Cara, mas às vezes é esse cara que tá interferindo no seu momento presente hoje. Então, se você quer viver uma vida diferente, né? Já que a gente vive uma vez só e não morre e depois volta para viver, vive direito, cara. Então, toma essas atitudes diferentes. Ô, tio, você voltou com a Aline faz quanto tempo? Foi dia 12 de março de 2020. Caramba, meu aniversário é dia 13. 13 de março. O aniversário dela é dia 12. Foi no aniversário dela? Foi no aniversário dela. E como que foi? Cara, primeiro foi assim, deixa eu voltar que tem um negócio muito específico aí, tá? Quando eu terminei com a Aline, eu me distanciei. Nós já estávamos distantes de Deus, tá? E isso só foi um cereja do bolo para poder a gente distanciar de vez e acabar terminando nosso relacionamento. E eu fiquei bem chateado com Deus, como se eu tivesse como ficar chateado com Deus, né? E eu me distanciei de vez. E eu nunca fui um cara de ir pra balada, eu nunca fui um cara... E dessa vez eu comecei a ir pra balada, sabe? Eu comecei a me juntar com amigos que não tinham as mesmas convicções que eu, tudo. E durante 2 anos da minha vida eu vivi uma vida meio que de mentira, sabe? Você sai com uma garota e de repente você fala, puta, mano, não era isso que eu queria. Beleza. Quando virou o ano de 2019 para 2020, eu lembro que eu tava em Maresias. Isso era na pandemia. A pandemia foi dia 23 de março de 2020. Tá. Sou bom de data, cara. Eu virei e aí eu lembro que tava vendo os fogos assim, aí eu fiz um pedido pra Deus. Falei, cara, esse ano vai ser um ano diferente. Esse ano é um ano que eu não vou permitir ser igual aos outros. E eu falei, caracas, Deus, eu ajudo tanta gente, velho. Eu cuido da saúde de tantas pessoas, sabe? Às vezes eu tiro pessoas de depressão, eu tiro não sei o quê. Pô, eu mereço ter uma família. E por que que eu não tenho uma família? E aí eu senti muito no meu coração de poder estar voltando para a igreja. Em 2017, eu atendi um pastor que chama Vitor Albuquerque, que até então, cara, 24 anos, 23, sentou na cadeira assim com os pezinhos para fora, assim. Ele falou que era pastor. Eu, sério? E eu não dei tanta atenção, né? De repente eu comecei a ver alguns vídeos aqui na Prosperidade, em São Caetano do Sul, numa igreja que chamava Caixotinho. E eu falei, cara, esse é o pastor que eu atendi. Caramba! E aí eu falei, o dia que eu voltar pra igreja, eu vou voltar pra igreja desse pastor, né? Enfim, depois de um tempo, abriu-se uma igreja muito maior, chama Por Amor, que fica próximo do meu consultório hoje. E essa igreja passou até no SPTV, porque teve que fazer 3 cultos no dia da inauguração. Tantas pessoas. Tantas pessoas, deu a volta no quarteirão. E eu falei, é pra essa igreja que eu vou voltar. E dia 6 de janeiro de 2020, eu lembro que eu assisti um culto lá no final da igreja. Eu olhei e chorava, velho. Chorava. A partir desse momento mudou minha vida. E foi o que aconteceu. Ali você teve uma conexão muito forte com Deus. Muito forte com Deus. Em fevereiro eu e a Aline voltou a se encontrar, mas sem compromisso. Só voltamos, se encontrando, conversando. Dia 12 de março a gente voltou. Dia 23, pandemia. A gente se chamou. Cara, vem pra casa, vamos passar. Agora vou ter que fazer um intensivo aqui. E aí foi um intensivão até agora, cara. Caramba, que legal, tio. Ô, tio, a gente tem falado muito sobre decisões e escolhas. Você tá com quantos anos? Tô com 36. 36. Quando que você acha que você chegou numa fase de amadurecimento, assim? E por quê? Não faz muito tempo, cara. Se eu voltar, você tá vendo que eu tô falando recentemente. Eu te conheci em 2021. Cara, foi na pandemia que eu te procurei. Até 2019, a minha cabeça, ela era um monte de fio desencapado, cara. Porque eu não entendia por que eu orientava as pessoas de um jeito e eu não fazia aquilo que eu orientava as pessoas, tá? E eu amadureci muito de 4 anos pra cá, realmente. Porque você também parece ser um cara muito organizado, né? E você fala sobre isso. Comenta com a galera aí sobre essa questão de organização. Na verdade, eu não sou organizado, eu sou desorganizado, tá? Só que o meu diferencial para outras pessoas é que eu sou um desorganizado esperto. Por quê? Eu oriento as pessoas que vêm até mim, eu encaminho as orientações para ela, só que eu não cuido do meu corpo, Arnon. Eu tenho um outro profissional que cuida do meu corpo.
Por quê? Porque assim como todos vocês, eu preciso de regras, horários e objetivos, entendeu? Então, aquela folha que eu penduro na geladeira, o que aquilo me dá? Regra, cara. Então, acordo, eu sei que eu vou comer, que eu vou levar pro trabalho, que eu vou almoçar. E eu me conheço. Se eu não tiver isso, eu cuido de vocês e esqueço de quem? De mim. E aí, eu comecei a entender que eu funciono bem de dieta, assim. Falei, uma organização, beleza. Só que mentalmente, eu tava fraco. O que eu fiz? Busquei um psicólogo. O cara tá cuidando da minha cabeça. Beleza. Há 2 anos e meio atrás, você sabe, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, eu busquei um mentor para cuidar da minha parte empresarial, cuidar da minha empresa, né? O que eu me tornei? Um bom seguidor de regra, entendeu? Então, se eu tiver regra, eu vou seguir. Se eu não tenho regra, cara, eu me perco. E muitas das pessoas que estão vendo aí, é até legal a gente frisar, isso está relacionado a micro-hábitos, tá? Sim. Micro-hábitos externos e micro-hábitos internos. Quando a gente fala micro-hábitos externos, são hábitos relacionados externamente ao nosso corpo. Se eu perguntar para a audiência aí, galera, como que tá o boleto de vocês? Tá em dia? Responsabilidade com os filhos? Tá ok. Como que tá o trabalho? Tudo ok. Então, externamente ao nosso corpo, nós somos muito bons. Até demais, tá? O que nós somos péssimos, Arno? Micro-hábitos internos. A gente cuida dos outros, esquece de quem? Nossa. E as pessoas têm que entender que para a gente ter a regra interna, a gente sai da zona de conforto, arruma uma pessoa externa para te dar uma regra interna. Por isso que muitas pessoas ficam doentes, né, Ti? Por isso que muitas pessoas ficam doentes. Principalmente com essa doença do século, que é a depressão. Exatamente. Síndrome do pânico. Porque acaba focando muito fora e esquece totalmente dentro. Esquece de dentro, cara. É exatamente isso. Então, há 4 anos atrás foi quando eu comecei a ter essa percepção. E uma coisa bem legal, Arno, que hoje eu me considero um cara muito maduro. E o lance de eu ser maduro hoje foi porque eu errei cedo. Então a vantagem de você errar cedo é que você aprende muito cedo. E eu falo para as pessoas hoje, o problema de muitos é que eles deixam para errar tarde. E aí depois eles olham para trás e falam, cara, não dá para voltar mais. Ou dá, mas o tempo é menor, entendeu? Então, se poste, erre cedo. Então eu me considero muito hoje maduro, né? Com essa cabeça muito boa, justamente porque eu errei cedo. Você tem falado muito, Ti, da relação sua e da sua família Aline, Gabi. Conta um pouco mais da relação de vocês com Deus, assim. Como que tem sido? O quanto que isso tem mudado o jogo pra você? Totalmente, cara. O Gabi, na verdade, virou minha chave, né? Você sabia que eu nunca quis ser pai, cara? Por quê? Acho que eu nunca contei isso pras pessoas. Caramba. Cara, eu nunca quis ser pai. E o Gabi foi um acidente, sabe? A Aline, dia 23 de janeiro de 2021, ela chegou com exame de sangue e deu pra mim lá na praia e fez um vídeo. Tanto que após o vídeo que nós postamos depois, algumas pessoas me chamou. Falou, cara, você não gostou? Né? Quando foi o ano passado, em setembro, que foi no último ultrassom da Aline com o Gabriel, eu entendi toda essa minha trajetória. Por quê? Nós levamos minha mãe pra ver o Gabi, né, no ultrassom. E quando ela escutou o coraçãozinho, ela até chorou. E sempre nós tínhamos o costume de ir na padaria ao lado pra gente bater um papo sobre a consulta, falar como é que foi a consulta, tudo. E eu olhei pra Aline e falei, Aline, ó, o Gabi vem em setembro, outubro, novembro, dezembro. Falei, janeiro, fevereiro, a Vitória tá aí. E ela olhou pra mim e falou, mas já? Eu falei, já? Pô, um atrás do outro, depois eu te mando pra funilaria, tá tudo certo, né? E a minha mãe tava ao lado assim, ela olhou pra mim e falou assim, ah, moleque, para com isso, vai curtir a vida. E eu olhei pra ela e falei assim, mãe, a senhora não tem mais o direito de falar isso comigo. Ela a segunda vez falou assim, vá arrumar sarna pra se coçar, para com isso, vai curtir a vida. Falei a segunda vez, se a senhora falar a terceira vez, eu vou brigar com você. Por que você vai brigar comigo? Falei simples, porque até algum tempo atrás, quando eu era pequeno, um pouquinho de tempo atrás, todas as vezes que eu falava que eu iria ser pai, a senhora olhava pra mim e falava assim, ah, moleque, para com isso, Nossa. vai curtir a vida. E eu achei que ser pai era o maior problema do mundo. Sim. Tanto que a Aline me deu a notícia na praia, eu coloquei a mão no meu rosto e falei, cara, acabou minha vida, velho. Porque você já tinha uma configuração de que não seria uma coisa boa. Crenças limitantes, cara, Crenças que os limitantes. nossos pais nos dão.
E eu falei pra ela, mãe, eu nunca tive 9 meses tão felizes na minha vida. O Gabriel me coloca pra frente, eu estudo mais, eu leio mais, eu revisito meus valores todos os dias. Dá trabalho? Dá. Só que é muito mais prazeroso do que trabalhoso. E eu quero ter. E o meu filho vai crescer assim. Filho, tu vai encontrar a sua mulher, você vai ser fiel a ela e você vai fazer filhos, porque filhos são herança do Senhor. Tudo bem? E eu sei que você não fez isso por maldade. Você não quer que eu tenha trabalho, mas eu quero ter esse trabalho. Uau. Loucura, né, cara? Mas na sua adolescência, sua mãe, seu pai já te conduzia assim pra igreja, pra essa intimidade com Deus ou não? A minha intimidade com Deus... Porque a família da Aline, você comentou que são, já são um lar cristão, né? A minha intimidade com Deus, cara, por isso que eu falo que Deus foi muito presente na minha vida sempre. Foi aos meus 13 anos de idade. Porque eu estava em Campinas, longe dos meus pais, há mais de um mês, e eu chorava no alojamento porque eu não tinha dinheiro. E o meu pai, na época, taxista, não ganhava muito, né? E ele queria me mandar um dinheiro, eu falava que tava tudo bem. E aí eu me senti muito sozinho. E eu me lembro que naquela época, o Mineirinho, que era jogador de São Paulo, ele fazia um grupo de jovens no estádio mesmo. E ele me chamou. E eu fui lá e me senti muito em paz, com o coração muito assim, com a presença de Deus. E aí ele me chamou pra Igreja Nazareno. E foi aí que começou minha história com Deus, cara. Nossa, que legal. Muito legal, né, cara? Nossa, legal. Hoje você congrega? Você... Hoje sim, cara. Hoje eu sou batizado, hoje eu congrego. Hoje é onde que eu quero que o meu filho cresça, conhecendo a palavra do Senhor. Eu fiz um vídeo que o Amaury até comentou que eu fiz na lousa, que tem coisas que te tiram energia e tem coisas que te dão energia, né? Eu, para me sentir energizado, eu tenho que estar dentro de uma igreja, cara. Eu tenho que estar próximo de Deus, sabe? É como se a minha energia fosse lá em cima, eu conseguisse seguir minha semana, doar energias para as pessoas sem ser roubada. Que é de fato você se conectar com a fonte ali, né? Entendeu? É exatamente isso. Ô Ti, fala pra nós, por gentileza, quem você considera que é sua chave mestra? Aqui pra nós, a chave mestra é como se fosse aquela pessoa que destrava todos os cadeados. Quem pra você é essa chave mestra? Mas você diz assim de profissional? Na vida. Cara, eu sempre falei pra você que um cara que me destravou, acredito que assim como você foi o Caio Carneiro, né? Uhum. O meu foi o Joel J. Porque todo mundo, cara, as pessoas têm que entender isso. É importante você ter uma pessoa no qual você modele essa pessoa, tá? Como você, cara, achei essa pessoa, sabe? Essa pessoa é uma pessoa que é bom pai. É uma pessoa que estuda, lê livro. É uma pessoa que pratica atividade física. Eu tive outras pessoas também que eu poderia estar modelando, só que deixava a desejar, às vezes, na parte nutricional. Deixava a desejar na parte... Aí desconectava de você. Desconectava de mim. E quando eu consegui encontrar ele, eu falei, cara, esse é um cara que eu posso modelar, eu posso copiar. Sim. Né? E trazer para o meu modelo. Então ele foi um cara... Que se tornou sua chave mestra, né? Sim. E na vida pessoal, assim, quem que seria a pessoa 0800 pra você? O 0800, eu costumo dizer que é o 90, Ti. É aquela pessoa que 2 horas da manhã você precisa. Quem que seria essa pessoa? Eu vou te mandar um podcast depois pra você ver. Nós estávamos conversando sobre isso. E esse podcast, ele fez assim, ó. Virou minha chave, tá? Porque esse podcast é da Isabela Camargo. Ela fala muito sobre tempo. E ela me falou um negócio que eu tô muito refletivo de 2 semanas pra cá. Que nós temos que, a todo momento... Como é que fala? Quando você renovar sua identidade. Que legal. O que é isso? Sua habilitação, você renova ela de quanto tempo? A minha vem, acho que são 5 anos, né? Legal. Você já parou pra pensar que de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos você tem que renovar sua identidade como Arnold? Olha. Você entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque seria muito vago eu falar hoje, o Thiago lá atrás tinha o Eduardo, que era o amigo dele, que era o 0800, 190, é o cara que te resgatava, né? E de um ano pra cá eu ganhei alguns amigos, dentre eles você, tá? Obrigado. Mas um que eu tô muito presente todos os dias, que é um cara que hoje é o cara que eu sei que 190 ele tá sempre presente, que é o Charles, cara. Começou na academia, um dia o personal dele faltou e falou, vamos treinar. Eu já tinha orientado ele no nutricionamento lá atrás, mas nunca foi um vínculo. Sim. E de um ano pra cá, nós estamos sempre presentes, todo final de semana nossas esposas juntos, filhos juntos, sabe?
Então, E cara, tem ideais, né? E tem ideais, é os mesmos valores, cara. Então, É nos aquela conectamos. questão da média, né, Ti? Nós somos a média. E de lá pra cá, tanto eu quanto ele, nós passamos a ser a média um do outro, cara. Que legal. E é um cara incrível também. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. É um cara... Sim. É um dos nossos, né? É um dos nossos. O que você diria pro Thiago de 10 anos atrás? 10 anos atrás você tava com 26 anos. Cara, fizeram uma pergunta muito boa, que eu dei 2 respostas, tá? Por exemplo, se eu voltar 4 anos atrás e olhar pro Thiago de 10 anos atrás, a primeira coisa que eu vou olhar pro Thiago e falar é, cara, você precisa fazer tanta merda assim na sua vida, velho? Porque foi tanta merda, que era merda em cima de merda, que minha mãe sentava e falava, cara, vem cá, quando eu vou poder morrer sossegada, velho? Caramba, Ti. Minha mãe falava assim comigo, porque, cara, você não toma jeito, pelo amor de Deus. Beleza, hoje... Não, mas calma aí, eu vou te interromper. Pode falar. E aí vale esse testemunho que o Thiago tá contando aqui para muitos jovens. Sim? Na minha empresa eu tenho alguns jovens lá, né? E aí você vê que eles tomam algumas atitudes que os pais pensam como a sua mãe pensou, né? Exatamente. Poxa, quando eu vou poder morrer em paz? Quando você vai parar de me dar trabalho? E vocês jovens, ou não tão jovens assim, mas não atingiram ainda a maturidade, pode ver nesse testemunho do Thiago quem era o Thiago e quem se tornou o Thiago hoje, né? Se eu olhar hoje, atualmente, pra esse Thiago de 10 anos atrás, eu vou falar, cara, gratidão, velho. Porque foi tanta merda que tu fez que eu aprendi muito cedo. Então é aquilo que eu falo pra galera, a vantagem de você errar cedo é que você aprende cedo. Então se exponha, erre, faça, mas o principal, aprenda com os erros, cara. Porque são esses erros que vai tornar você uma pessoa mais madura. E se você não aprender com os erros, normalmente você vai errar de novo nos mesmos obstáculos. Tem gente que não aprende, cara. Tem gente que vai errando e vê outras pessoas ultrapassarem por causa que simplesmente essas pessoas teve a humildade de poder corrigir os erros. Ô Ti, na questão assim, pessoal, não profissional, Tá. Quem que é a sua maior inspiração De vida? de vida? Aline, cara. Aline hoje é a minha maior inspiração de vida. Na minha cabeça, cara, a Aline, na minha cabeça não, a Aline me surpreende todos os dias. Aí você fala, por quê? Cara, ela é mãe e todos os dias o Gabi chora, eu vejo ela indo de madrugada lá. Tem dias que eu acordo pra ler, 5 horas da manhã, ela desce. Quando eu olho pra trás, ela tá na bicicletinha dela pedalando, respondendo o WhatsApp dela. Terminou, ela faz todas as nossas marmitas do dia, vai pra clínica, responde os pacientes. Aí pensa que ela tá cansada, ela vai treinar, ela volta, ela faz os negócios. Então a Aline se tornou uma referência pra mim, porque eu começo a olhar a garra que essa menina tem, aí você fala, o que ela ganha a fazer tudo isso? Nada, cara. Só que todos os dias ela mostra o quanto que é importante a disciplina dela, o quanto que é o foco dela. Ela mostrou para todo mundo nessa gravidez, a Aline mudou a chave das grávidas, né? Porque ela mostrou que é possível você ser uma gravidez tranquila, saudável, cara. Que gravidez não é tortura. É o contrário, é um momento único na sua vida que você tem que curtir os 9 meses, porque passa rápido. E hoje eu acabo tendo ela como referência. E, e eu acompanhei também, e ela conseguiu manter o foco, né? Porque muitas das vezes, através de uma situação, a gente acaba negligenciando tudo. Sim. Então, levando para o mundo de vocês, que é um mundo saudável, de uma alimentação regrada, de treino, na gravidez ela poderia falar, agora eu posso comer de tudo e posso fazer tudo porque eu tô grávida. O que eu achei que ia ser. Inclusive, o meu maior medo de um dia poder engravidar a Aline é porque na minha cabeça era mais ou menos assim, Arno, cara, como que eu vou fazer uma mulher vaidosa, que gosta de treinar, a partir do momento que ela olhar aquele abdômen definido, dilatando, eu falei, meu, essa menina vai se tornar na nossa vida um transtorno, cara. Quando foi pro primeiro ultrassom, nós fizemos, e esse primeiro ultrassom dela deu um hematoma. E aí o Dr. Buzilli olhou e falou assim, ó, cara, pode ser 99,9 que não é nada, mas tem 0,1 que é. Então, não treina, tá? E eu imaginei que nesse momento ela ia sentar a bota e ia comer tudo. Ela descansou, cuidou do emocional dela, fez tudo certo. Então, foi uma menina que eu nunca imaginei que ser mãe, que nasceu pronta pra ser mãe, cara. E hoje eu vejo a habilidade dela com o Gabriel, eu falo, uau, é muito louco, cara. É incrível, né? É incrível. Ô, Ti, se você tivesse que pegar um voo agora, daqui pro Rio de Janeiro, um voo de 1 hora,
quem que você colocaria dentro desse avião pra ir conversando? E por quê? Depende, cara. Do quê? Depende do momento. Por exemplo, se eu fosse falar de empreendedorismo, eu colocaria você. Você me pega de surpresa aqui, hein? Não é porque é o seu programa, não, cara. Você sabe que eu já mandei várias mensagens pra você. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você não pode se distanciar de mim. Porque você estando próximo a mim, cara, é muito legal. A gente entra numa sintonia de trocar ideia. Impressionante, né? É muito louco, entendeu? Então, por exemplo, se você fosse falar, pô, Tiagão, quem que você levaria? Empreendedorismo? Arno, cola aqui do meu lado, mano. Vamos trocar ideia. E o avião demora pra sair. Eu falei, deixa demorando. Fala aí, Arno, vai soltando os negócios aí. A gente às vezes fica conversando horas e horas e parece que foram 30 minutos, né? É muito legal, cara. Por exemplo, a gente, ao mesmo tempo que a gente não somos tão próximos, porque, cara, a gente não tá muito próximo, Sim. mas a gente tá próximo, porque todos os dias na rede social, eu tô te vendo na rede social, eu tô perguntando, Arno, o que você acha disso aqui? Cara, você acha legal isso aqui? Então, eu acho isso muito incrível. Mas Se só eu... te interrompendo antes de você entrar nessa sua resposta. Eu acredito muito, eu sou um cara de relacionamento, né? Tá. Ao mesmo tempo, quem trabalha comigo, quem tá comigo ali no dia a dia, me conhece, sabe que eu não sou um cara também fácil de lidar. Uhum, Porque as pessoas acabam confundindo você ser uma pessoa boa uhum. em ser uma pessoa boba. Eu até tenho uma frase que eu gosto, que eu falo muito, que é assim, ó, não se iluda no sorriso do bandido. Sim. Que às vezes vê você um cara mega legal, acessível, e a pessoa acaba negligenciando essa amizade. Uhum. E o ápice da nossa amizade é quando você torce por mim e eu torço por você. Boa. E aí que eu vejo que é uma relação verdadeira, genuína, onde Deus habita na nossa Sim. relação. Sim. Porque eu torço. Eu lembro no dia que você comentou de atender, né, os seus pacientes. Ali que eu vi que a nossa amizade ia ser uma amizade longa. Você acredita? Eu nunca te falei isso. Sério? Porque quando você falou assim pra mim, Arno, eu vou atender meus pacientes e tal. Onde você comprou essa câmera? E ferveu no meu coração de levar a câmera pra você. Foi, cara. E não é uma parada que eu faço pra todos. E detalhe, lembra aqui que eu tava esse dia ou não? Não lembro. Eu lembro. Tava com o Covid, velho. Tá, com o Covid. Foi porque eu deixei na porta dessa casa. Eu tava com o Covid totalmente assintomático. E, cara, eu falei com os pacientes, falei, ó, a opção agora é atender vocês online, tá tudo bem? Todo mundo tá tudo bem. Só que em casa a iluminação é muito ruim, cara. E com a câmera ali ia resolver tudo. Você foi lá, você levou a câmera. Mas ali foi quando eu falei assim, cara, o Thiago acessou uma parte de mim de uma amizade verdadeira. Sim. Porque eu sou uma pessoa de agir pela emoção, pelo que o meu coração ferve. Muitas das vezes eu deixo de fazer coisa, as pessoas ao meu redor falam, não, mas eu falo, mas eu não senti de fazer. Uhum. Então ali que eu falei assim, eu acho que o Thiago entrou numa prateleira de um amigo verdadeiro. Legal. E foi muito legal. Mas conta aí, Ti, quem que seria uma pessoa, assim, de vida, cara, que você levaria com você nesse voo? Cara, meu você gostaria pai... de ouvir, assim, de falar, meu... Porque ali não tem como escapar, né? Então você vai ter que conversar com aquela pessoa. Não. Sempre que eu for ver o lado, assim, conselhos, meu pai, cara. Meu pai é um cara que não tem uma faculdade, taxista, mas um cara muito sábio, sabe? Que sempre, com as atitudes dele, demonstrou um cara muito íntegro. Eu tenho 36 anos, eu nunca vi ninguém falar mal do meu pai. Nossa. Meu pai é um cara que acorda todos os dias, aos seus 70 anos de idade, 6h30 da manhã. Ele trabalha o dia inteiro como taxista, pega um trânsito gigantesco na cidade inteira, volta todo dia 8h30 da noite, e eu nunca vi meu pai reclamar do trabalho dele. E sempre eu queria saber o quanto... Como é que eu posso... Qual profissional que eu posso me espelhar, sabe? E sempre você vai aonde tá mais distante, às vezes. Sim. Cara, aquele cara tem muito sucesso, aquele cara não sei o quê. E eu comecei a reparar o meu pai. Cara, o meu pai como taxista, eu não vi ninguém melhor. O meu pai hoje, ele não tem passageiro que ele sai catando, pegando na rua. O meu pai, a semana dele é tudo ocupada. Porque o pessoal vem pra cá e ele São ama. clientes, são pessoas que conhecem ele. O pessoal vem do Nordeste pra cá, fica maluco com o meu pai, né? E aí entra muito o lance que a gente sempre falou, de servir. Meu pai sempre serviu essa galera, cara. A galera tá lá no Nordeste, meu pai vem aqui, faz a correria e manda pra eles, né?
Então, meu pai é um cara muito sábio, sabe? Ele é um cara que, aos 12 anos de idade, na primeira viradinha de chave ali, ele apostou em mim, mesmo eu sentindo no coração dele que ele não queria deixar eu ir, né? Por ser uma criança ainda, 12 anos de idade, um pré-adolescente. Uma decisão difícil para um pai, né? Pô, uma decisão difícil. A gente sabe hoje, sendo pai, né? Mas ele sabia que ali era a virada de chave até pra me ser uma pessoa que eu sou hoje, né? Porque o esporte te trouxe disciplina, te trouxe muitas coisas, né? O esporte, na verdade, a Aline me fez uma pergunta esses dias. Ela perguntou pra mim o que eu quero que o Gabriel seja quando crescer. Eu falei, cara, a Aline é muito louca, né? Ela faz umas perguntas. Eu falei, o menino tem 1 ano de idade. Ah, amor, sempre tem um negócio no seu coração que você quer que ele seja, né? Eu falei, eu não sei nem se ele vai fazer faculdade. Ela falou, como assim? Eu falei, não, cara, hoje o mundo virou. Não é que ele não vai estudar. Ele vai ser muito bom naquilo que ele escolher, né? Só que tem uma coisa que não vai ter choro nem vela comigo. Ela o quê? Eu falei, até os 14 anos de idade dele, ele vai participar sim de uma modalidade física competitiva. Qual? Não sei. Vou colocar em vários e qual escolher ele vai fazer. Por quê, amor? Eu falei, porque o esporte nos dá algumas coisas que a vida não nos dá. O que ele dá? Dedicação, disciplina, comprometimento. Sabe uma coisa que o esporte acaba dando que as pessoas não querem? Saber perder? Perder. Sabe? Você vai dormir chorando, cara, e no outro dia você sacode a poeira, dá a volta por cima. E você só vai ter o remédio daquele choro treinando. Você entendeu? Então, se ele entender isso, dedicação, disciplina, comprometimento e aprender a perder para depois superar os obstáculos, cara, ele vai ser alguém na vida, independente do que ele seja. Nossa, eu falo muito isso pra Rô, pra minha esposa. Eu acredito que o esporte é a maior faculdade da vida. Maior. Porque o esporte te... E às vezes, a Roberta, por exemplo, ela é uma pessoa que ela é zero competitiva. Uhum. Então, se tiver que competir, ela sai do jogo pra não competir. Entendi. E eu já sou um cara, eu cresci, eu tenho 3 irmãos homens, nós somos em 4 irmãos. Meu pai é cearense e tem minha mãe. E nós crescemos num lar totalmente competitivo. Total. Então, assim, vamos brincar de ping-pong. A gente vai sair na mão pra ver quem vai ser o campeão. Sim. Sai bolha no pé. Então, eu falo pra Rô, e esse é um equilíbrio que nós temos lá em casa, de ser competitivo e não querer se envolver, né? Eu acredito muito que o esporte, ele te traz isso. Ele te traz educação, disciplina, e ele te faz uma pessoa forte, né, Ti? Porque foi o que você falou e falou muito bem. Você perde, só que... O Joel fala uma frase com o Caio, que são os nossos mentores, que só perde pro último que desiste. Exatamente. Então, essa lição do esporte nós trazemos pra vida, né? Exatamente. Ô Ti, fala pra nós qual foi o cadeado mais difícil que você precisou abrir na sua vida. Qual foi a sua maior dificuldade na sua vida? Nós já passamos por muitas esferas da sua vida, você já contou do Thiago lá de criança, até a parte da Aline e tudo mais, mas qual foi? Cara, eu vou contar uma coisa pra você que eu nunca contei em lugar nenhum, velho. Era isso que eu queria! Era isso que eu queria! Não, é verdade, porque durante muitos anos da minha vida eu senti vergonha disso. Conforme eu falei pra você, Arno, eu nunca fui um cara acadêmico, tá? Eu fui um cara que treinou, se alimentou, entendeu como manipula o negócio e começou a orientar as pessoas, né? Então, inicialmente eu comecei a fazer educação física, porque eu achei que educação física ia mudar o corpo das pessoas. E aí depois eu estudava treino, e eu percebia que nada mudava. E aí em 2007, 2008 eu conheci um fisiculturista que chama Edson. Ele estava obeso e eu mesmo, 2 meses depois, estava o corpo definido. E aí eu comecei a comentar com os meus amigos, falei, cara, você viu o resultado desse cara, tal, não sei o que. Eles falaram, cara, que deve tomar alguma coisa. Falei, pode ser, mas eu conheço outros 15 que tomam e não tá tendo esse resultado. E foi quando eu me aproximei dele para poder entender e pedir uma consulta para ele, ele me ensinou. E aí eu peguei como se manipula a dieta, tá? Enfim, tive uma loja de suplemento em frente à Smart Fit, do Carrefour São Caetano, e essa loja de suplemento, o pessoal ia lá comprar, e eu falava, cara, como tá a sua alimentação? E o pessoal falava, cara, eu só queria o suplemento. Eu falei, então faz o seguinte, eu não vou te vender esse suplemento, porque isso daqui é bom.
mas com a sua alimentação não vai dar resultado. O cara falou, pô, mas você não quer me vender? Eu falei, não, eu vou te vender o certo. E aí comecei a orientar as pessoas, mas só que eles iam tendo bons resultados. Só que a galera começou a me procurar na loja. Tendo resultado e começou a te procurar. Exato. Mas você já era nutricionista? Calma, a gente vai chegar. Uau! E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que ali era 2 nichos diferentes, vender suplemento e orientar as pessoas. O que comecei a fazer? Eu loquei uma sala aqui na Agilis, né? Academia no qual eu dava personal. E eu comecei a atender todos os sábados lá. Só que eu comecei a atender algumas pessoas. De semana você trabalhava na loja. Exatamente, dava personal. E aos sábados eu entendia consultoria. E consultoria envolvia treino e dieta. Tá. Quando se passou mais ou menos uns 4 meses, eu só ia ter sábado para depois de 6 sábados. Nossa! Eu falei, cara, calma aí. Eu preciso começar a atender mais gente. E aí, na época, minha irmã tinha uma clínica de estética que chamava Oligoflora. E tinha uma sala pequenininha. E ela falou, o que você acha de você vir nessa sala aqui atender seus pacientes? Você me paga um aluguel, então é rentável para mim, mesmo porque os seus pacientes também utilizam a estética. E a gente faz uma parceria. Eu falei, tá bom. Enfim, comecei a atender também durante a semana lá. 2013, o que aconteceu? Eu fiz um canal que chama-se TV Caldeira e ninguém tinha canal no YouTube. E eu simplesmente... 2013? 2013, cara. Eu só queria colocar um canal lá onde eu colocava informação para as pessoas. Se comunicar com as pessoas que você já tinha ali, né? Só que a internet é algo muito louco, Arno. Foi muito rápido, cara. A minha agenda bombou no início de setembro ao final de dezembro, tá? E eu não conseguia mais atender a galera. E aí comecei a atender às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite. Onde que eu quero chegar nisso tudo? Eu orientava as pessoas nutricionalmente, mas tinha um erro aí, não tinha? Eu não era nutricionista, velho. E prego que se destaca... Toma martelada. Eu fui parar mais de 15 vezes dentro de uma delegacia, irmão. Caramba, Ti. Exatamente. E aí, cara, nessa 2000 época... e... Isso é 2014, cara. 2014. Eu comecei a tomar muita denúncia. E eu ia toda hora parar dentro de uma delegacia. E nessa época eu já estava estudando. Nutrição. Mas só que os caras não querem nem saber, você não tem o registro. E com razão. Não tira a razão deles me mentindo lá. Tive que fazer alguns acordos com polícia, né? Isso aí me deixa bem chateado. E teve um dia que eu fiquei bem triste, sabe, Foi cara? um deserto mesmo. É, porque quando você vai lá pra dentro de uma delegacia, você é tratado como vagabundo, cara. Independente se você faz um trabalho bom ou não, você é tratado como vagabundo, né? E eu fui muitas vezes. Teve um dia que eu cheguei lá na clínica, eu falei pra Luna, que era minha secretária na época, eu falei, Luna, vou ser bem sincero, eu não vou mais atender. Esquece, porque eu vou começar a dar aula de personal, eu faço bem pras pessoas e infelizmente eu não tô conseguindo, cara, mas porque eu me sinto um estelionatário fazendo isso, que é o que eu sou tratado dentro de uma delegacia. Sim. Enfim, ela ia adiar a agenda. Eu cheguei lá um dia, orei pra Deus, falei, Deus, aqui é o último dia meu de trabalho, tá? Aqui te entrego tudo. Cara, primeiro paciente do dia, veio um paciente com fibromialgia. De onde tu veio? Cara, tô vindo lá de Cotia, velho. Falei, quem te indicou? Meu, eu conheci uma menina na academia que tem fibromialgia também, e você foi o único que conseguiu ajudar ela. Falei, pô, que legal. Terminei a consulta, ele falou, cara, incrível a consulta, cara, eu tô sentindo que agora vai. Beleza. Segundo paciente do dia, câncer. Terceiro paciente do dia, soro positivo. Nossa. Cara, terminou o dia, eu falei, caracas, Deus, mas e aí, né? E aí eu lembro que Deus falava sempre assim pra mim, cara, tá te faltando alguma coisa na sua casa? Foi eu te coloquei aí, velho. Se eu te coloquei aí, é aí que você tem que estar. E esse foi um momento que me deixou bem chateado, Arno, porque eu era tratado como um vagabundo mesmo. Muito do problema do relacionamento meu e da Aline foi por causa disso, cara. Porque como que você consegue ter um relacionamento saudável com uma pessoa, sendo que você não tem paz, cara? Porque durante 4 anos da minha vida eu fui tratado como um vagabundo. Então, esse momento foi um momento onde que eu falo que também foi mais uma virada de chave, porque eu tinha que ter um diferencial que outros nutricionistas não tinham. E aí eu comecei a falar, cara, se eu for levar um com os caras têm CRN, eu não tenho CRN. Qual foi o meu diferencial? Estudar a cabeça das pessoas. Por isso que hoje minha consulta, muitas vezes, é muito mais uma consulta psicológica do que nutricional. Porque eles iam em outros nutricionistas e falavam, cara,
tá me falando uma coisa que nenhum nutricionista falou. E depois que eu consegui o registro de formação, onde que formou tudo aquilo, entendeu? A parte nutricional, que é o logo, emocional e física. E não é porque você tá aqui e nem pra fazer nenhum tipo de propaganda ou jabá pra você, porque eu tenho certeza que você nem precisa disso. Hoje o Thiago é um dos principais, se não o principal nutricionista de São Paulo. Na região do ABC ele é um dos mais conhecidos. E quando eu te conheci, Tim, eu sou um cara que eu invisto muito em desenvolvimento, em treinamento. Eu sou um cara muito estudioso nesse sentido. Eu até... As coisas... esse podcast, ele vai conectar muitas pessoas e vai me conectar com os convidados, porque eu consigo ver e entender o porquê que eu tanto gosto de algumas pessoas. Nós nos identificamos muito. Eu também nunca fui o cara de estudar. Mas eu acreditava que passar de ano era o suficiente. Eu estudei em escola pública, então, poxa, passar de ano e até o dia 20 de dezembro em recuperação tá ótimo. Mas é que agora você falando, talvez eu não conseguia aprender, eu não tinha a linguagem com o ensino certo. E hoje eu sou, quem me conhece, vê o quanto que eu sou dedicado no que eu amo fazer. Quando eu te conheci, o que mais me chamou minha atenção em você foi ver que sua consulta é 1% falando sobre nutrição. Isso me espantou. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim pra Roberta, eu conheci um cara fora de série. Aí ela falou assim, não, Arnon, esses caras te iludem. Eu falei assim, não, Rô, eu conheci um profissional, mas nutricionista é tudo igual, eles vão te passar ali uma dieta. Ela falou, cadê sua dieta? Eu falei, nem tem. Ele vai montar algo personalizado. O cara lá eu ainda falei assim pra ela, ele é um psicólogo. O que a gente conversou, e ele me mostrou, ele fez eu entender que o que acontece aqui é o que tá aqui. É, que tá aí. E aí aqui eu vou trazer um gancho. Como que é o nome do seu livro? Alimentos do Coração. Fala um pouco pra galera do Alimentos do Coração, porque é muito disso, né? É muito disso. O Alimentos do Coração surgiu na pandemia. A dona da editora Bock, Roberta, ela passou por um problema de saúde, de Covid. E o que fez ela sair desse processo de Covid foi o quê? Alimentação. E aí ela já acompanhava alguns nutricionistas, dentre eles eu, e ela fez um convite para a gente poder estar fazendo esse livro, Alimentos do Coração, que ele vai à imunidade das pessoas, e ali teve uma junção muito do processo que eu acabo falando do meu logo. Qual que é? É um processo físico, nutricional e emocional. Nossa, sensacional. Que é o principal. Hoje as pessoas acham que para você ter um bom resultado é você comer e treinar. Eu falo para a pessoa, gente, não é. O nosso corpo é um reflexo da cabeça. Se a cabeça estiver boa, isso reflete no corpo. Se aqui não estiver legal, não adianta eu te prescrever nada que você não vai conseguir segurar. Ô Ti, qual foi sua maior conquista, cara? Gabriel. Sem dúvidas. Gabrielzinho. Se você, saindo daqui do podcast do programa, encontrar uma pessoa no farol, qual chave você entregaria pra essa pessoa? Por que eu te pergunto isso? Muitas das vezes nós nos deparamos com muitas pessoas precisando de uma chave. Sim. Só que nós vivemos numa rotina, num automático, que às vezes a gente deixa de salvar a vida de uma pessoa por conta de uma palavra. E aí é uma provocação e uma reflexão que eu quero deixar para todos aqui. Eu sou o cara que uma das palavras que eu mais me define e que eu agarro essa palavra, que é o servir. Eu acredito muito nessa questão do servir, de ajudar ao próximo. O que você diria para essa pessoa no farol? Cara, isso eu penso muito, na verdade, Arnon. Quando você falou assim, o que você falaria para ela, é o que eu fico sempre analisando e como eu posso contribuir na vida de uma pessoa. Todos os dias eu penso assim, cara. E muitas vezes não é só a pessoa que tá no farol. Porque a gente acha que aquela pessoa que tá no farol é uma pessoa que necessita mais. Sim. Só que muitas vezes são pessoas que não estão em faróis também, cara. Sim. E eu sei disso porque eu tive uma paciente esses dias que ela chegou e ela saiu de sala, né? Saiu da sala, a minha secretária falou, nossa, que paciente alegre, né? Que paciente feliz, que não sei o quê. E eu falei, você acha mesmo? Ela falou, acho. Eu falei, ela tá acabada por dentro. Só que ela mostra uma pessoa que ela não é, cara. Sim. Eu falei pra ela, essa foi uma consulta mais difícil da minha vida. Uau. Ela falou, você tá brincando? Eu falei, Só pra você ter uma noção, ela nasceu de um estupro. Eu
Falei, mentira, cara. Falei, essa é o tipo de pessoa que, se você não souber gerar o gatilho certo pra ela, sabe? Você pode acabar com a vida dela, cara. Então, são vários tipos de pessoas que não somente uma pessoa que tá no farol, mas sim outras pessoas. E eu penso muito Muitas das nisso, vezes que tá do Arno. seu lado, né? Muitas vezes do nosso lado. Só que como a gente hoje seguimos um ser maior que é Deus, né? Jesus, que é o nosso Salvador, a gente tenta seguir tudo que tá ali na Bíblia, sabe? Então eu sempre fui um cara que sempre fui atrás de ser, conquistar. E eu só consegui ser uma pessoa melhor depois que eu comecei a entender meu propósito. Nossa. E quando você fala que, pô, a sua consulta demora, cara, eu não trabalho por dinheiro, cara. Eu trabalho porque todos os dias eu olho minha agenda do dia e eu falo, cara, o que eu vou escutar hoje? E aí eu sento e falo, Arno, o que você tem pra me falar, velho? E aí você começa, pá, pá, pá. E você me conta frustrações, você me conta coisas boas, e você me conta algo da sua família, e eu pego, às vezes você sai de sala e fala, caraca, Deus, esse é meu trabalho, velho. Você entendeu? Você é o guardião de um tesouro chamado chave também, né? Sim, sim. De várias chaves que eu tenho todos os dias. Que eu nunca sei o que vocês vão me trazer. Você entende? Sim. Então, acho que trabalhar na área da saúde hoje e ter esse propósito que Deus deu, todos os dias eu servir as pessoas diferente, sabe? É você fazer com que as pessoas vivam melhor, sabe? De alguma forma, nutricionalmente, fisicamente, que alguma palavra melhore o relacionamento dela, melhore o relacionamento com os filhos, tenha mais qualidade de tempo, sabe? Às vezes encaminha um podcast, por exemplo, eu sou um cara que o jeito de servir é esse, Arno, eu tenho um negócio pra te mostrar, cara. O que é? Eu vi um podcast que mudou minha vida, velho. Eu preciso que você veja ele. Transborda. Você acaba transbordando na vida das outras Você pessoas. entendeu? Então, quando eu vejo uma coisa que fez sentido pra mim, cara, quero que isso faça sentido pra você também, cara. Eu sou Incrível. assim. Nós vamos agora pro final aqui do nosso programa. E eu vou te entregar 10 cadeados. E você vai ter o desafio de me devolver com esses cadeados abertos. Com 10 chaves, tá? É um ping-pong, Ti. Bora. Vou te fazer umas perguntas, você me manda a chave. Tempo ou dinheiro? Tempo. Por quê? Por causa desse podcast. Um Quer abraço. que eu explico melhor? Posso Explica, explicar? claro. Lógico. Cara, semana passada eu tive uma perda de uma amiga nossa. A Aline, ela vai numa estética que chama Estética Redusa. E a menina tem lúpus. Trabalhou, estudou, fez de tudo. E na hora que ela conseguiu ter as conquistas dela, ela não teve a saúde para poder fazer isso. E nesse podcast que eu acabei de falar para você da Isa, ela fala muito referente a tempo. Sim. Tá? E o tempo, ele é diferente para nós que estamos nesse podcast, que daqui a pouco tá chegando no seu final. Só que um tempo que passou rápido, inclusive, porque a conversa foi muito boa. Só que você já parou para pensar que o tempo para uma pessoa que tá esperando um transplante é um outro tempo? É verdade. O tempo de você estar fora de um banheiro é um tempo, tá? O tempo de você estar dentro de um banheiro Nossa. é um outro Incrível. tempo. Então, quando a gente fala do tempo, cara, é algo muito incrível. E eu vejo muitas vezes as pessoas postarem numa rede social como mais um dia, menos um dia, né? Mais um dia. E você já parou para pensar que esse mais um dia, se você olhar de trás para frente, é menos um dia de vida que tu tem? Então a gente tá numa passagem que se chama vida, cara. Que as pessoas vivem tão acelerado para poder fazer as coisas, que quando tu chega lá na frente e olha para trás, cara, E já aí? passou. Dá pra ver. Então, todos os dias eu tenho que voltar nisso, cara, entender o meu tempo, sabe? Isso é importante pra mim. Ti, um abraço, um aperto de mão, um beijo no rosto. O que você prefere? Se eu falar que abraço é mentira, a Aline vai me corrigir em casa. Beijo no rosto, sinal de respeito, cara. Legal. Não que o abraço não seja, mas eu não sou tão toque físico, então beijo no rosto. Quem você levaria pra lua? A minha família, cara. Se você tiver uma ligação pra fazer, pra quem você ligaria agora? Nesse momento, eu ligaria pro meu pai e agradeceria por todos os aprendizados dele que ele me deu
que isso eu vou levar pro resto da vida. Como que ele chama? Terson. Terço, seu Terço. O que você não perdoa? Não tem o que eu não perdoo, cara. Eu acho que o perdão, ele é divino. E, inclusive, foi o perdão que me deu o Gabriel. Uau, nossa. Eu aprendi que a gente hoje tem o direito de errar, sabe? As pessoas estão aqui para poder errar e melhorar. Quando eu parei de perdoar a Aline com a amnésia, e ela parou de me perdoar com a amnésia, a gente ganhou o Gabriel. Então eu acredito que as pessoas têm o direito de errar e se perdoar de todo o coração. Você sabe qual que é a diferença de Judas para Pedro? Qual que é a tia? Que Judas traiu Jesus e não se arrependeu. Pedro estava no amigos íntimos de Jesus. Ele traiu, mas só que ele se arrependeu de todo o coração. Então toda aquela pessoa que se arrepender de todo o coração, nós devemos perdoar. E será salva. Exatamente. Que lindo. Se você tivesse um poder de super-herói, qual poder você gostaria de ter? Cara, as pessoas servir mais umas outras. Acho que a diferença está em servir. Hoje a gente vive num mundo de é meu, é seu, e as pessoas acabam esquecendo que servir é algo que Jesus ensinou, tanto que ele servia todo mundo de graça, cara. Sim. Então acho que a diferença do mundo está aí no servir, cara. Quando você for embora dessa vida, partir, qual é o legado que você quer deixar? Qual que é a capa do seu título? Eu penso muito isso todos os dias, cara. Inclusive, eu tenho que fazer minha identidade todos os dias disso. Eu quero que cada um entenda. Eu vou até falar uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás que me fez eu refletir. Que há 2 anos atrás eu perdi o Manzini, que é um endócrino, né, no qual foi meu mentor. E no dia do velório dele, eu fui almoçar no carro, no estacionamento, porque já estava morrendo de fome. E aí o dono do estacionamento olhou pra mim e falou, cara, você sabe quando termina o velório? Aí eu falei, cara, acho que vai ser umas 3, 4 horas da tarde. Ele falou, caracas, esse cara era muito querido, né? Porque até agora eu não consegui almoçar. E eu só vou conseguir sair daqui quando ele sair. E ali, acho que é aonde que você vai pra outro lugar e você fala, cara, eu concluí que eu vim fazer aqui na Terra. O quanto que você deixa a chave no coração das pessoas, o quanto você consegue mudar ela. Quando eu falei de propósito, às vezes o pessoal pode achar que é meio que conversa furada, mas é real. Se você acordar todos os dias e você dar o seu melhor todos os dias, com seu conhecimento, em fazer as pessoas mudarem, serem pessoas melhor, tenho certeza que seu legado aqui na Terra tá feito, cara. Ô Ti, e a última pergunta o que você diria para uma pessoa que tá com depressão, síndrome do pânico, que em algum momento da vida já pensou em tirar sua própria vida? Poxa, você é um cara que atende muitas pessoas e tenho certeza que você se depara com alguma situação dessa, mas o que você diria para essa pessoa? Eu já tentei, sabia? Em 2014, nessa época que aconteceu os problemas, eu tive depressão. E eu era um palhaço. Eu falo que nem todo palhaço sorri de verdade, né? Eu atendia as pessoas, dava conselho, eu chegava em casa, eu só chorava. E eu não entendia muito bem. E eu falo que viver é muito bom, cara. A gente vive uma vida só. Eu falo para as pessoas viver direito. A depressão, ela é a doença do século hoje. E muitos acontece porque as pessoas acabam não tendo prazer na vida. E a vida é muito gostosa, sabe? O primeiro conselho é se aproximar de Deus. Só Ele consegue fazer com que você melhore seu coração, né? Aí você fala, e o que Deus muda? Ele te aproxima de pessoas maravilhosas, assim como eu me aproximei de você e outras pessoas mais que formam o seu ambiente. E aí você começa a ver que, cara, é importante, sabe? Você estar próximo de pessoas. Eu tive a perda 3 meses atrás da Fernanda. Vocês acompanharam isso. A Fernanda é uma paciente minha que teve câncer, né? A gente brigou 2 anos contra essa doença. Infelizmente, ela não aguentou. E nos últimos 40 dias da Fernanda, ela sabia que ela ia morrer. E sabe quando uma pessoa senta na sua frente e fala assim, cara, eu quero te ensinar tudo o que eu não fiz
pra você viver uma vida melhor? E ela foi me dando vários conhecimentos, sabe? Falando muita coisa, que eu entrava no carro e eu chorava. Ela faleceu de domingo pra segunda, né? Quando foi na sexta-feira, ela falou pra mim assim, cara, eu sei que eu vou morrer. Hoje é só Deus que consegue me tirar daqui. Pela nutrição, pela medicina, já foi. E aí eu falei pra ela, Fê, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Eu posso? Você não vai se sentir ofendida? Ela falou, não, pode, fica à vontade. Eu falei, cara, se você tivesse uma oportunidade hoje pra poder voltar e fazer as coisas diferentes, tá? O que tu faria? Falei pra ela, ela ficou uns 2 minutos assim, ó, olhando pra cima, e olhava, olhava, voltava. Eu faria 2 coisas diferentes. Eu falei, quais? A primeira eu arriscaria mais. Eu vivi uma vida que eu escutava muito os outros, errava muito pelas convicções dos outros e não pelas minhas. Eu queria competir e muita pessoa falou que eu não ia competir. E quando eu decidi que ia competir, eu tive o câncer no útero e não deu. E a segunda, falaria mais não. Eu falo muito sim. Eu entrei no carro, comecei a chorar, eu falei, eu sou o cara que às vezes arrisco pouco e eu sou o cara que fala muito sim, sabe? O não é muito óbvio, não, 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 acabou, não. Enfim, então, sobre a depressão é mais ou menos isso, é você se inspirar nessas pessoas, sabe? Sim. Quando você tem uma depressão, olha para essas pessoas que já estão indo, cara, e essas pessoas gostariam de estar no seu lugar hoje, de ter uma oportunidade Pra virar o jogo. de abrir o olho para viver todos os dias, sabe? Mas eles não têm mais, cara. Eles infelizmente foram. Então é isso. Que incrível. Produção, tá no ponto? Nós vamos... Para finalizar, iniciamos o programa com um presente, né? E para finalizar o programa, eu vou te dar mais um presente. A produção tá providenciando esse presente, mas deixa eles pôr um ponto. Você aqui, tá ó. aprontando, Mauri? Oi? Aí, ela aí. Oi, meu amor. Passando aqui para dizer que eu tô muito orgulhosa de você. Cada dia que passa, você se torna um profissional melhor. A sua dedicação é incrível, assim, o jeito que você se doa pro seu trabalho, em ajudar as pessoas, o amor que você tem, a dedicação que você tem pelo seu trabalho. Isso, assim, é uma coisa que eu te admiro muito e tenho muito orgulho de você. A gente sempre fala que você, não só na parte profissional, né, mas como pessoa, você foi uma pessoa que, pelo menos que eu conheço, que mais mudou e evoluiu num espaço de tempo tão curto. Então eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa, que eu te amo e que você continue nessa constante evolução. Beijo, eu e o Gabi, a gente ama você. Olha aí, cara. É sacanagem. Foi culpa sua, Mauri? Foi você, né? Você apronta cada uma, hein, cara? Aí a mensagem da Show. patroa. Beijo, amor. Também te amo. E ela fala um pouco do que nós abordamos aqui nessa 1h30, né? Foi. Que é da sua evolução. Da versão que o Thiago... Deixa eu só tirar aqui que tá no retorno. O quanto que o Thiago saiu de uma versão para uma outra versão muito melhor num espaço de tempo, Sim. né? Muito. E graças ao Gabi. Gabi que fez isso. Ele é o responsável. Que incrível. Quer deixar uma mensagem pra ela? Te amo, amor. Obrigado por todos os dias você aguentar minhas loucuras. Cara... Como que é trabalhar junto com ela? Porque esse é o grande desafio do casal, né? Trabalhar junto. Não, como que é trabalhar junto comigo, cara? Eu sou chato, velho, pra caramba. Eu falo que minha mente é uma mente barulhenta, tá? Eu tô dormindo, dá 3h30 da manhã eu acordo, com ideias na cabeça, eu começo a escrever, sabe? Eu cobro muito ela e às vezes eu cobro até demais, porque ela é mãe, é Sim. empresária, ela tem os afazeres dela, e mesmo assim eu quero que ela se doe mais pela empresa, né? É muito difícil, cara. É muito difícil ter um relacionamento comigo. Eu assumo isso, tá? Então eu sou um cara que eu levanto a mão e falo, galera, é complicado. Mas é isso, cara. Eu sempre vou procurar rever meus valores todos os dias, sabe? Revisitar ele todos os dias, ver o ambiente que eu tô. Ver como que tá o meu relacionamento com a Aline. Ver como que tá meu relacionamento de pai. Ver como é que tá a minha entrega pros meus pacientes. Vendo como é que tá o meu processo de ser filho,
porque isso é importante. Sim. Quando a gente fala dos nossos pais, a gente tá tão envolvido às vezes com trabalhos que a gente esquece, cara, que a gente não tem muito tempo com eles aqui não. Que a gente tem que aproveitar todos esses momentos, né? Então, como tá meu lado espiritual com Deus, né? Isso é muito importante, cara. E a Aline, ela é uma pessoa que, de verdade, eu acho que nenhuma outra pessoa aguentar o que ela aguenta, porque não é fácil ser minha mulher, tá? É cobrança toda hora. Agora, na hora do almoço, nós estávamos conversando. Eu falei, cara, você tem noção que é dia 7 de novembro? Ela, o que que tem? Eu falei, o que que tem? Eu preciso fazer mais 2 cursos esse ano, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer não sei o que, eu preciso fazer o quê? Viramos o ano, porque não é fácil, cara. E ela é a pessoa que segura tudo esse reggae, velho. Ô Ti, onde que o pessoal te encontra? Fala um pouquinho aí pra finalizar da parte profissional. Legal. Falando das minhas redes sociais, vocês me encontram muito ativo, mas muito ativo mesmo no Instagram, né? Caldeira, Thiago. Facebook, Thiago Caldeira. Agora tem um livro que na página já tem lá na bio, que chama Alimentos do Coração. Esse livro faz um mês atrás, que inclusive nossa amiga Mauri foi filmar lá, ficou muito incrível. E agora tem um canal no Caldeira Cast, no YouTube, chama Caldeira Cast, que todas as terças-feiras, inclusive amanhã tem programa, nós vamos trazer o Anderson, ele é um psicólogo incrível, sabe? Vai falar um pouco sobre depressão, sobre emocional. Essas são minhas redes sociais, onde as pessoas têm acesso a mim. É isso. Quero te agradecer pela participação, foi incrível. Pude mergulhar mais um pouquinho mais fundo aí no Thiago Caldeira, é um prazer enorme. Obrigado por você ter aceito o convite e foi uma honra você ter sido o primeiro participante desse programa. Pô, eu que agradeço. Cara, não esperava menos de você, ó. Só pra você ter uma noção, o Arno, ele é muito perfeccionista, galera. Ele nunca vai entrar num jogo pra perder. Isso eu te conheço. Pro primeiro programa já tem vídeo da Aline, já tá aqui, caneca, já estamos com os brindes aqui. Então, cara, continue esse cara aí sempre pra frente que você é, sabe? Esse pai de família incrível. Esse cara que fez eu chorar sábado. Ó, Maurício, vocês estão fazendo eu chorar muito, viu, velho? Sério. Você foi no casamento do Guilherme, cara, e uma coisa que eu acho muito incrível, o respeito que seus funcionários têm por você e admiração. Quando você foi abraçar o Guilherme, foi mais ou menos assim, o filme que passou na cabeça, como, cara, obrigado por ter aberto a porta pra mim, sabe? Ter me dado conhecimento e por hoje eu estar estando ao lado de uma pessoa que eu amo por sua responsabilidade. Eu chorei de verdade, cara, igual você tá chorando agora, eu também chorei no sábado, prometi que não ia chorar hoje, mas... isso é um processo que Deus, cara, ele não dá algo maior que você não consiga carregar. E se ele deu esse projeto pra você, cara, não tenho dúvidas que eu sei que do outro lado aí você vai mexer com o coração de muita gente, vai contar a história e que é um propósito de Deus aí na sua vida, velho. Obrigado, Ti. Pessoal, então a gente encerra meio assim na emoção, né? Quero agradecer a todos. Se inscreva no canal, vai no Instagram, A Chave Podcast, segue lá. O objetivo desse programa é contar histórias, é descobrir os cadeados, aonde esses cadeados estão travados e trazer aqui para o podcast as chaves para abrir esses cadeados. É um programa voltado para histórias, relacionamento, networking e trazer testemunho. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nossas inspirações, todos os nossos projetos, sempre nós entregamos na mão do Senhor. E ele sempre irá nos abençoar. Quero agradecer a minha família, minha esposa, minhas filhas e a toda a equipe que está aqui nos bastidores fazendo isso acontecer, a Mauri, japonês, todos que fizeram esse projeto iniciar, e eu tenho certeza absoluta que já é um projeto abençoado. Obrigado, segue nós e quarta-feira às 19 horas gravado vai subir o episódio do Thiago e toda semana nós vamos trazer um convidado novo, tá bom? Valeu, obrigado. É nóis, irmão. Valeu, Ti. Obrigado.